Olá pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao estudo de função quadrática. Essa é a parte 2, onde vamos falar sobre o vértice da parábola, a imagem da função e problemas que envolvem máximos e mínimos, ok? Bora começar então. O vértice da parábola. O vértice da parábola pode ser o ponto máximo ou o ponto mínimo da função, dependendo do valor do A. Então, se o A for negativo, a parábola está voltada com a concavidade para baixo. Então, o vértice é o ponto máximo. Se o A for positivo, o vértice é o ponto mínimo, já que a parábola está voltada com a concavidade para cima. Então, o vértice aqui é mínimo. Beleza? E para determinar o vértice, basta utilizar as fórmulas do vértice, que são essas duas fórmulas aqui, para o x do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então vamos colocar as coordenadas aqui então, do vértice. A gente vai indicar por xv e yv. As coordenadas serão menos b sobre 2a, o xv e o yv menos delta sobre 4a. Mas de onde sai essa primeira fórmula aqui? É o seguinte, toda parábola tem um eixo chamado eixo de simetria, que é um eixo que passa pelo vértice. E como esse eixo é o eixo de simetria, ele funciona como espelho. Então, se nós temos as raízes x1 e x2 aqui, o xv, que fica no meio, exatamente no meio entre as duas, vai ser xv igual a x1 mais x2 dividido por 2, porque ele é o ponto médio entre as duas raízes, ou entre qualquer ponto aqui, ó, que estiver no mesmo nível. Mas utilizando as raízes, a gente determina essa fórmula fazendo a média aritmética das raízes. Então é isso. Na função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, se a gente determinar as raízes, né, e fizermos a média aritmética, a gente vai chegar a essa fórmula aqui, beleza? E aí, se a gente substituir essa fórmula aqui, que é o x do vértice, no lugar do x aqui na fórmula da função, o que acontece? A gente descobre essa fórmula. Então, basta saber essa fórmula para determinar o vértice, ok? Além disso, a reta que passa pelo vértice da parábola e é paralela ao eixo y é o eixo de simetria da parábola. E o f do x do vértice é igual ao y do vértice, foi o que eu falei agora. Se vocês pegarem o x do vértice e substituírem aqui na expressão, vocês vão achar o y do vértice, beleza? Então são duas formas de achar o y do vértice, utilizando a fórmula ou substituindo na expressão. E se vocês também tiverem as raízes, façam a média aritmética e vocês vão achar o x do vértice. Conjunto e imagem da função. O conjunto e imagem da função é dado pelo y do vértice da parábola e depende da concavidade, claro. Vamos olhar essa ilustração que já está aqui. A imagem é a projeção da curva sobre o eixo x. Aqui a imagem vai desse ponto aqui, que é o menor ponto, que é o ponto mínimo, até infinito. Beleza? Vamos ver aqui no exemplo tudo isso que eu falei aqui. Obter as coordenadas do vértice e a imagem da função. Então vamos lá. Vértice, as coordenadas são xv, yv. Xv é igual a menos b sobre 2a. Xv vai ser, quem é o b aqui? Menos 8 e o a, 2. Então vai ser menos, o menos já vem da fórmula. Menos 8 sobre 2 vezes 2. Então, xv vai dar menos com menos, vai dar mais. 8 dividido por 4 vai dar 2. Tranquilo? Agora a gente pode ou usar a fórmula do y do vértice, ou substituir aqui o xv. Vamos fazer das duas maneiras para a gente confirmar isso. Então, o yv vai ser o f do xv, o valor numérico da função no ponto xv. Ou seja, aqui é 2, o xv vai ser f de 2. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2, mais 6.
a potência primeiro, então vai ser 2 vezes 4, né? Que vai dar 8. 8 menos 16 mais 6. 8 menos 16 vai dar menos 8. Menos 8 mais 6 vai dar menos 2. Então, as coordenadas do vértice são 2 e menos 2. A gente diz, então, que nesse caso aqui, como A é positivo, é o mesmo caso que está na ilustração aqui. O vértice é um ponto mínimo. E o menos 2 é o valor mínimo. A imagem da função serão todos os y pertencem aos reais, tais que y é maior ou igual que menos 2. Por quê? Vamos fazer apenas um esboço rapidamente aqui do gráfico. Suponhamos que seja essa a função aqui. Esse ponto é o vértice, cujas coordenadas são 2 e menos 2. A projeção da curva sobre o eixo y vai ser a imagem da função, que começa no menos 2 até mais infinito. Por isso que eu escrevi y pertence a R, tal que y é maior ou igual que menos 2. Pode ser assim também, né? Menos 2 até mais infinito, utilizando a escrita na forma de intervalo, usando colchetes. Beleza? E é claro também que a gente pode determinar o y do vértice usando essa fórmula aqui, ó. Vamos fazer então e conferir? Vou fazer aqui no canto. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então o delta vai ser menos 8 ao quadrado, vai dar 64, menos 4 vezes 2 vezes 6, que vai dar 64 menos 48, 16. Ou seja, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, vai dar menos 16 dividido por 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, que vai dar menos 2. Então, são duas formas de vocês determinarem o y do vértice. O x do vértice, a gente utiliza essa primeira fórmula aqui do x do vértice, tá bom? Próximo exemplo, obter as coordenadas do vértice da parábola e a imagem da função. A função é y igual a x ao quadrado menos x ao quadrado mais 4. Bom, o x do vértice é menos b sobre 2a. Aqui o b é zero, porque não tem o termo em x, então 0 ficou 0 sobre 2a vai dar 0. Menos 0 sobre 2 vezes menos 1 vai dar 0. O y do vértice eu vou calcular pelo f do zero, f de 0, que é o f do x do vértice. Então vai ficar menos 0 ao quadrado mais 4, que é 4. Então as coordenadas do vértice são 0 e 4. A imagem a gente tira pelo y aqui. Como a função, na função a é negativo, ela está triste. Portanto, esse aqui é um ponto máximo, que é o 4 no caso. Então, vai de menos infinito até 4. Então, a imagem da função, que depende do y do vértice, são todos os números reais, y pertencente aos reais, tais que y, como a gente escreve, menor ou igual a 4. Ou de menos infinito até 4 fechado. Tranquilo? Vamos passar para o próximo tópico. Problemas de máximo e mínimo. Cai muito esse tipo de problema nas questões de vestibular e também no Enem, não é mesmo? A trajetória da bola num chute a gol descreve uma parábola. Então, supondo que sua altura h em metros, t segundos após o chute, seja dada por h igual a menos t ao quadrado mais 6t, qual é o instante em que a bola vai atingir a altura máxima? E qual é a altura máxima? Então vamos fazer um esboço aqui da situação, colocar a origem do sistema de eixos cartesianos no pé do jogador aqui no chute, né, da bola.
Então é assim que é a trajetória de qualquer objeto que é lançado na superfície terrestre. Então vamos lá. Esse ponto, como nós sabemos, é o x do vértice. E esse ponto é o y do vértice. Certo? E as coordenadas são dadas em... Só que aqui é uma relação entre o tempo e a altura, né? O tempo em segundos e a altura em metro. Qual é o instante em que a bola atinge a altura máxima? Então ele quer o x do vértice. Vou chamar aqui o x do vértice, na realidade, de t do vértice, porque a variável independente é o tempo. Então vamos descobrir o t do vértice, tv. Então no item A, o t do vértice vai ser menos b sobre 2a. tv vai ser menos 6, que o b aqui é 6, sobre 2 vezes menos 1. Ou seja, t do vértice é igual a 6 por 2, 3. Então, após 3 segundos, a bola atinge a altura máxima. E qual é a... Então, aqui é 3. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Então, qual é a altura máxima é o item B. Aí, então, é o y do vértice, que nesse caso eu vou chamar de h do vértice. Então, a gente tem que tomar cuidado com qual variável que a gente está calculando. Se é o instante, se é a altura, em cada item das questões. Então, vamos lá. H do vértice vai ser menos delta sobre 4A. Ou substituir o 3 aqui no lugar do t. Vamos fazer pelo menos delta sobre 4A. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser... O b é 6, né? 36 menos 4 vezes menos 1. O c é 0, porque não tem número aqui, né? O termo dependente é 0, então. Então, o delta é 36. Y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Menos 36 dividido por 4 vezes menos 1. Vai dar 36 por 4, 9 metros. Tranquilo? Bem tranquilo, não é mesmo? Professor, posso substituir o 3 aqui no lugar do t e eu vou descobrir a altura máxima? Sim, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Vai dar menos 9 mais 18. Menos 9 mais 18, 9. Então, são duas maneiras de determinar a altura máxima a partir do x do vértice, beleza? Próximo exercício. Uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Bom, sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela expressão h igual a menos 25t ao quadrado mais 625. Então vejamos, no tempo zero, qual vai ser a posição da bola? É a altura do prédio, porque h é igual a menos 25t ao quadrado mais 625, certo? Se o tempo aqui for zero, o h é quanto? Menos 25 vezes 0 ao quadrado mais 625. Aqui vai zerar, a altura do prédio então é 625. Ele poderia perguntar qual é a altura do prédio. A altura do prédio é 625. Após quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo? A bola vai atingir o solo quando a altura for igual a quanto? Vamos colocar assim, ó. A altura aqui inicial é 625, ela está descendo, até atingir o solo. Quando atingir o solo, qual vai ser a altura dela? H. 0. Então é só substituir aqui na expressão da função quadrática aqui o h por 0. Então h é igual a 0. Tranquilo? Então nós teremos o quê? Menos 25t ao quadrado mais 625 igual a 0. E como a gente já estudou equações incompletas, vou resolver por a equação do segundo grau incompleta em B. Então vai ficar menos 25t ao quadrado igual a menos 625. Multiplico por menos 1
25t ao quadrado igual a 625. T ao quadrado, nossa, parece ser um E, né? T ao quadrado igual a 625 dividido por 25, que dá 25. Portanto, T é igual a mais ou menos raiz de 600, raiz de 25. Tempo igual a mais ou menos 5. Como não tem tempo negativo aqui, né? Então, tempo igual a 5. 5 segundos após ela ser largada do alto do prédio. Então, após 5 segundos, ela atingiu o solo. Tranquilo? Então, ó, notem que às vezes vai pedir a altura máxima, o tempo em que ela atinge a altura máxima, no alcance da bola, ou também o instante em que atinge o solo. Então, dependendo da pergunta, a gente vai usar algum conceito da função quadrática, ou a raiz, ou o vértice, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Próximo aqui. Durante o tempo em que um balão de gás está sendo aquecido, a temperatura agora já é a temperatura. A temperatura interna varia de acordo com a função. T de T igual a menos 2T ao quadrado mais 4T mais 2. Sendo T o tempo em minutos. A temperatura atinge o valor máximo em... Então, olha, a temperatura atinge o valor máximo em que tempo? Então, é para descobrir o quê? Vamos lá. Suponhamos que seja essa aqui a parábola, né? Que representa essa expressão. Então, esse ponto é o vértice e ele é máximo. Beleza? Aqui a temperatura T e aqui o instante T no eixo X. Então, ele quer a temperatura máxima ou o instante em que atinge a temperatura máxima? Que é o instante. E esse instante é o T do vértice. Então, a gente vai calcular apenas o T do vértice. Não precisa calcular o Tzão aqui do vértice, que seria o Y do vértice. Seria o Y do vértice se ele pedisse a temperatura máxima. Tipo, qual é a temperatura máxima atingida pelo balão, né? De gás. Enfim, então vamos calcular o T do vértice. Menos B sobre 2A. Então, T do vértice vai ser menos 4 sobre 2 vezes A. 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 4. Vai dar 1. 1 minuto. Muito tranquilo. Então, item E aqui. Bora continuar? Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um muro retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir uma área máxima. Qual é o quociente do lado menor pelo maior? Então, aqui já é um exercício mais elaborado, vamos ter cuidado e fazer um desenho que representa a situação. Então, um muro retangular. Tem aqui uma parede de tijolos. As dimensões eu vou chamar de X, de Y, certo? E vamos ver o que nós temos aqui, quais são os dados. A gente sabe que serão utilizados 400 metros de tela de arame para esses 3 lados aqui, que não são um muro, certo? Então aqui é x e y, aqui também é x. Então a gente pode gerar uma relação entre x e y aqui utilizando esse valor. Então vai ficar assim, ó, y mais x. Isso é igual a 400, que representa as telas de arame, ok? Então, y mais 2x igual a 400. Y igual a 400 menos 2x. Então, a gente tem que tirar uma variável em função da outra para facilitar o nosso problema. Para facilitar a resolução, para a gente chegar a algum resultado. Ele quer que produzir uma área máxima, então poderia ser assim, né? Poderia ser assim. A gente não sabe. Se a gente ficar testando e anotando numa tabela os valores, vai demorar muito, certo? Então, qual vai ser o formato? Vai continuar sendo retangular, claro. Mas qual vai ser as dimensões x e y para que a gente tenha uma área máxima? Então, a área
é a área de um retângulo, que é base vezes altura. Ou seja, nesse caso a área é igual a x vezes y, certo? E já tiramos o y em função de x aqui. Então vamos substituir essa expressão aqui na forma da área. Então a área desse cercadinho aí, desse retângulo, vai ser x vezes 400 menos 2x. Então a área vai ser, aplicando a distributividade aqui, 400x menos 2x ao quadrado. Vamos colocar na ordem decrescente os expoentes. Então a área vai ficar menos 2x ao quadrado mais 400x. Então essa é a expressão da área desse retângulo, em função da medida x aqui. Ele quer qual é o quociente do lado menor e o lado maior. Então ele quer descobrir, que a gente descubra as dimensões desse retângulo de maneira que a gente tenha a área máxima. E por que ele quer a área máxima? Aqui o A foi negativo. Se o A é negativo, a parábola está triste. Portanto, esse ponto é um ponto máximo da função. Beleza? Então aqui é a área e aqui é a dimensão x, certo? E aqui é o ponto máximo. Então a gente tem o x do vértice e o y do vértice, para determinar o vértice. Bom, o x do vértice, para eu ter a área máxima, eu preciso apenas calcular o x do vértice, certo? Seria o A do vértice, né? Para não confundir com o Y da dimensão lá, o A do vértice. Então, o x do vértice vai ser menos B sobre 2A. Vai ser menos 400 dividido por 2 vezes menos 2. Ou seja, 400 dividido por 4, que vai dar 100. Então, a área máxima a gente vai atingir ela quando o x for igual a 100. Então, nessa tela de arame, cujo total é 400, o x tem que ser 100, aqui tem que ser 100, e o y tem que ser 200. Porque 100 mais 100 vai dar 200. Para 400 vai sobrar 200. Notem que ele não pediu a área máxima. Se a gente fosse calcular a área máxima, a gente ia calcular o AV, que seria originalmente o y do vértice, mas não seria o y, não seria a dimensão. Agora que a gente tem o x do vértice aqui, que é 100, que é a dimensão 100 aqui para o x, a gente tem que substituir nessa fórmula aqui para a gente achar o y. Porque notem, a gente tem 3 variáveis aqui. Quais são as variáveis? X, y e a. Quando a gente calculou o x do vértice aqui, é para a expressão da área em função do x aqui. Só que o y é dado em função de x também. Então, já direto aqui, a gente calcula as dimensões do terreno. E o A é a área. A gente não vai calcular a área máxima aqui, o AV. A gente vai calcular o y, cujo x é 100. Então, a gente vai calcular. E esse y não é uma função quadrática, tá? Por isso que não é o y do vértice. Ficou claro? Então, o y do vértice seria aqui o A do vértice. Então, o y aqui vai ficar 400 menos 2 vezes 100. Então, y vai ser 400 menos 200. Ou seja, o y tem que ser igual a 200 metros. Então, qual é o quociente? Ainda pede o quociente. O quociente é o que mesmo? O quociente é a razão do lado menor pelo maior. Então, menor pelo maior. O menor é 100. O maior é 200. Então é meio. Ou 0,5. Então esse exercício não é um exercício fácil, principalmente quando a gente vê pela primeira vez. Para a gente aprender a resolver esses tipos de exercícios que envolve área, cercado ou muro, envolve perímetro, e a gente tem que utilizar a fórmula da área, a gente precisa treinar bastante, tá bom, pessoal? Então não fiquem assustados com a quantidade de contas aqui. Tem que então primeiro estabelecer uma relação entre x e y, que são as dimensões do retângulo, utilizar a fórmula da área, que vai cair numa função quadrática, vai cair numa função quadrática, aí a gente vai determinar o x do vértice.
e depois joga lá no y para determinar a outra dimensão, tá bom? Se ele pedisse a área máxima, aí era só substituir o x aqui por 100 na fórmula da área, tá bom? Para finalizar, aqui coloquei 9 mais é 5, então item 5. Uma bala é atirada de um canhão, como mostra a figura, e descreve uma parábola de equação y igual a menos 3x² mais 60x. Notem aqui que o a é negativo, por isso que a parábola está voltada para baixo, a sua concavidade. Sendo x e y medidas em metros, então as distâncias são dadas em metros. Distância horizontal da bala e a distância vertical. Determine a altura máxima, então ó, ele pediu o y do vértice aqui, ó. Então ele quer o y do vértice no item A. Então o y do vértice menos delta sobre 4a, então a gente precisa do delta. B ao quadrado menos 4ac. O B é 60, 60 ao quadrado menos 4, o A é menos 3 e o C é 0, vai zerar essa parte, essa parcela aqui, sobrou 60 ao quadrado, 3.600. Então a gente joga aqui na forma do y do vértice, vai dar menos 3.600 dividido por 4 vezes menos 3. Então vai dar menos com menos, vai dar mais 3.600 dividido por 12, 300. Então a altura máxima é 300 metros. O x do vértice ele não pediu, que seria o instante em que atinge a altura máxima. Agora ele quer o alcance do disparo. O que significa o alcance do disparo? Bom, a bala a partir do ponto zero vai percorrer essa trajetória até atingir esse ponto aqui. Que ponto é esse? É uma das raízes. Qual é a raiz dessa função? 0, que já está aqui no ponto zero, e a outra é algum valor positivo aqui. A gente precisa descobrir esse ponto aqui, ó. Então notem que para descobrir esse ponto, basta a gente igualar essa expressão a zero, porque é quando o y é zero, para determinar o x, que é a raiz, beleza? Então, ó, y é igual a menos 3x² mais 60x, certo? Vamos igualar o y a zero e determinar as raízes. Menos 3x² mais 60x igual a zero. Como essa equação é uma equação incompleta em C, para resolvê-la a gente coloca o x em evidência. Então, colocando x em evidência, menos 3x² dividido por x vai dar menos 3x. 60x dividido por x vai dar 60. Vejam, já apareceram as duas raízes aqui, ó. Vão aparecer as duas raízes. Uma delas é o x igual a zero, porque para o produto de duas expressões ser zero, uma tem que ser zero. Então aqui o x é zero, ou essa expressão toda aqui tem que ser zero. Daqui que vai sair a segunda raiz. Então menos 3x tem que ser igual a menos 60. X tem que ser igual a menos 60 dividido por menos 3. X tem que ser igual a 20. Então o alcance da bala é de 20 metros. Então esse ponto aqui é 20 metros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante. Façam direitinho a lista de exercícios. Tirem as dúvidas durante a semana, tá bom? Bons estudos e até a próxima.